Minha mãe e o meu pai vieram visitar eu e o Gustavo para conhecer nosso mais novo apartamento, além de, é claro, conhecer um pouquinho de Brasília, porque eles nunca tinham vindo pra cá também. Já que a gente chegou há pouco tempo, a gente aproveitou para fazer meio que um tour pelos pontos turísticos ou pontos mais visitados, vai. E eu resolvi aproveitar essa visita deles aqui para conversar com você sobre o que eu tô achando de morar aqui em Brasília, né? O que eu tenho observado de ponto positivo e negativo, quanto tempo eu levo para ir trabalhar, como que é o transporte público em Brasília, será que é bom, como é o custo de vida aqui, enfim, o que eu achei bom e ruim até o momento. Bom, porque pontos mais visitados e não turismo? Esse ponto, é claro, é muito relativo, mas Brasília não é um lugar muito turístico. Acho que todo mundo deve ter essa noção. Não é, por exemplo, um lugar que as pessoas escolheriam passar as férias se não tivesse algum conhecido ou algo do tipo por aqui. Eu vim do Sul, então lá tinha vários pontos turísticos para visitar, Gramado, Canela, Bento Gonçalves. Então lá é uma cidade, é um estado bem turístico. Então, de um jeito ou de outro, sempre tinha alguma coisa mais perto assim, caso eu não fosse viajar para outro estado, por exemplo, para fazer. Mas assim, sinceramente, isso definitivamente não é algo tão relevante para mim. Para algumas pessoas é, mas para mim não é. Eu não ligo se tem praia, por exemplo. Como vocês podem ver, Brasília não é um lugar praiano, não tem praia por aqui, mas tem essa lagoa que dá para entrar, tomar banho, dá para fazer um passeio como eu fiz com os meus pais. Esse passeio que a gente fez durou uns 30 minutinhos e foi R$20 por pessoa e eu achei que super valeu a pena. Se você é brasiliense, você sabe que a gente tava no Pontão do Lago Sul. Lá também tem restaurante, tem lojas, então dá pra fazer aquele passeio em família em dia de domingo, tomar aquele sorvete caprichado. E esse, por sinal, é bem famoso por aqui, tem em vários lugares. Mas nesse momento a gente chegou num ponto negativo, que foi a chuva. Sim, Brasília é um lugar bem seco, mas não é todo ano. Então a gente tá no começo do ano e tá chovendo bastante, praticamente todos os dias. O nosso planejamento era fazer esse passeio e depois fazer outros passeios, mas começou a chover e a gente acabou tendo que cancelar, então a gente só tomou esse sorvete e depois voltou pra casa, mas tá tudo bem. No Diário de Mudança eu fiz um vídeo mostrando a minha rotina com o Gustavo aqui em Brasília. O foco do vídeo era mostrar um pouquinho como tava sendo a nossa rotina de casal, mas eu citei alguns pontos que mudaram na nossa rotina. Eu vou deixar o card aqui em cima e o link na descrição também. Por exemplo, depois que eu comecei a morar aqui em Brasília, eu tive que adaptar a minha rotina matinal. O trabalho fica mais distante e, consequentemente, eu levanto mais cedo, porque eu levo mais tempo nesse trajeto de casa a trabalho. Isso significa acordar mais cedo para conseguir dar conta de tudo e fazer todas as coisas que eu costumo fazer no período da manhã. Então isso acabou se tornando mais um ponto negativo, que é justamente levar mais tempo nesse trajeto casa-trabalho. Onde eu morava antes de vir aqui para Brasília, eu levava uns 5 minutinhos para chegar em casa ou chegar no trabalho. Se eu tivesse com algum transporte de aplicativo, por exemplo, eu levava uns 15 minutinhos. Agora dá basicamente 1 hora para ir e 1 hora para voltar. Mas aqui também tem um ponto bem legal. Eu parei de ficar gastando dinheiro para ir e voltar do trabalho, porque eu não preciso mais gastar com transporte de aplicativo. A economia já nisso já é bem grande todo mês. Tem várias linhas de ônibus da FAB, então esses ônibus eles passam por vários lugares para levar os militares para o trabalho e depois de volta para casa. E falando sobre transporte, eu pelo menos achei o transporte público aqui muito bom. Tem metrô, tem ônibus que passa direto, então dá para ir sim para vários lugares sem ter muita dificuldade, sem gastar muito dinheiro. Então, se você viu o vídeo onde eu contei o que eu achei de Canoas, lá eu falei que o transporte público era bem ruim. Então, gaúchos, gostando ou não, eu mantenho essa minha opinião. Se você chegou até esse momento desse vídeo, aproveita para deixar o seu like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Então, desde o finalzinho do ano passado até o início desse ano, a gente estava numa situação mais atípica por conta de todos os acontecimentos, então a gente estava com meio expediente. Nessas últimas semanas a gente voltou ao nosso ritmo normal, ao expediente normal, né? Que a gente fala aqui expediente full. Então você lembra do início do vídeo? Lá eu colocando as minhas coisas na mochila? Então, eu tava colocando tudo que eu tinha que comer, que tava de acordo ali com o meu plano alimentar. E também eu tava colocando as minhas roupas pra ir treinar depois. O tempo, ele ficou bem mais curto no pós-trabalho. Então eu vou do trabalho direto pra academia. A academia é algo que nós não tivemos nenhuma dificuldade pra achar. Aqui parece que é a cidade das academias. Tem em todo canto. Então aqui não tem só uma, mas várias opções. Coisa que não acontecia quando eu morava lá em Canoas. Só tinha uma no meu bairro. Então é lógico, eu amei esse ponto. Tem ponto positivo?
Tem, mas também tem mais alguns negativos. Apesar de ter muita opção de academia, aqui as academias ficam muito cheias. Eu percebi uma certa tendência, assim, mais ativa das pessoas que moram aqui. Então, sempre eu vejo gente se exercitando, correndo, fazendo algum tipo de atividade física na rua. Eu tive essa impressão de que as pessoas aqui parece que se cuidam mais. Agora vamos falar sobre o que muitos têm curiosidade, que é sobre compras de mercados mais especificamente, custos de vida e tudo mais. Nesse aspecto eu não posso generalizar, mas acredito que não seja muito discrepante assim ou diferente em outros mercados. Aqui a gente percebeu sim que tem um certo encarecimento nas coisas, em tudo que eu digo, não só em compras de mercado, mas como eu não moro mais sozinha, isso foi amenizado, eu acabei não sentindo tanto assim no bolso. Mas, por exemplo, no mercado, a banana eu comprava por R$2,70 por aí. Agora eu tô comprando por R$4, R$5, eu já falei pra vocês sobre isso, né? E o mamão que antes era R$4, aqui eu tô pagando R$8, R$10. Não é tudo, mas algumas coisas são sim bem mais caras. Mas, como eu falei, morando com alguém e dependendo de quanto você ganha, é lógico, né? Vai ser super tranquilo. Agora eu quero saber de você aqui nos comentários quanto está custando o mamão na cidade que você mora. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau!